Muito bom dia, meus amigos. Deus abençoe a todos os interessados no reino de Deus. Que estes sejam abundantemente abençoados. E é por estes e por aqueles que estão interessados que nós estamos aqui pela manhã. Aliás, temos estado pela manhã para que vocês possam usufruir os benefícios da palavra de Deus. Deus é palavra. Deus é palavra. Deus é honra. Deus é lealdade. Deus é fidelidade. Deus é integridade. Deus é caráter. Deus é tudo isso e muito mais. E quando uma pessoa é grata a Deus pelo que Ele tem feito em sua vida, não apenas no sentido de bênçãos materiais, mas no sentido da salvação eterna, porque nada é mais precioso do que a pessoa ser de Deus, ser uma pessoa que pode dizer, eu conheço o Senhor. Muitos têm ouvido falar de Jesus, muitos conhecem a Bíblia de cor e salteado, muitos citam os versículos sagrados de forma bem espontânea, mas poucos conhecem o autor da Bíblia, poucos. E isso é que dói na gente. Mas quando a pessoa conhece o autor da Bíblia, ela tem o mesmo espírito que teve o salmista, quando disse, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então diz, tomarei o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Você sabe, para você ter uma ideia, minha amiga, meu amigo, do que significa tomar o cálice da salvação, porque para tomar o cálice da salvação, você tem que estender a mão, porque alguém está te dando o cálice da salvação e esse alguém só pode ser uma pessoa, que é o Senhor Jesus. Então, Ele estende o cálice da salvação para nós porque Ele a conquistou no Calvário. Então, quando alguém, por livre, espontânea vontade, de todo o coração, recebe o cálice da salvação e toma e bebe, esse está reconhecendo o Senhor como o Senhor na sua vida, o primeiro na sua vida, primeiro do que seus pais, seus filhos, sua família, primeiro do que a sua própria vida, primeiro do que tudo. Ele é o primeiro. Mas deixe-me falar mais a respeito desse cálice. Tomar o cálice da salvação é o mesmo que aconteceu no caso de Jacó e Esaú. Você sabe que Jacó e Esaú eram gêmeos. E Esaú era o primogênito, nasceu primeiro. Então, por conta disso, ele seria o substituto do seu pai na sua clã. Ele seria o chefe de família da sua família, substituindo seu pai, que, por sua vez, já estava substituindo seu avô, que era Abraão, que, por sua vez, recebeu do pai a autoridade, a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura foi dada a Abraão. E a partir de Abraão passou para Isaac,
Isaque, então, deveria passá-la para Esaú. Só que Esaú desprezou essa bênção. Esaú contava com a sua força, com a sua sabedoria, com a sua virilidade. Ele contava com a sua, digamos, a liderança. E ele rejeitou a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura, no fundo, é o cálice da salvação. A bênção da primogenitura era o cálice da salvação. Então, quando ele rejeitou a bênção da primogenitura, ele estava insultando Deus, ele estava agredindo Deus, ele estava desdenhando o Senhor, porque Deus lhe havia dado o direito, o privilégio de ser o chefe, o cabeça da sua clã e dar continuidade à sua família. Isso para substituir o seu pai. Só que Esaú desprezou a bênção da primogenitura. E a Bíblia fala que Deus, olha só, por causa dessa rejeição da parte de Esaú para com a primogenitura, Deus o odiou. Deus odiou a Esaú. Quando a pessoa diz assim, Deus é amor, Deus vale tudo, Deus é misericórdia. Minha amiga, não se brinca com Deus. Deus é justiça. Deus é sério, Deus não é brincadeira, não. Deus é santíssimo, santo dos santos. E quando nós falamos assim, antes de falarmos o nome dele, nós temos que lavar a boca. Lavar a boca. Tamanha santidade do seu nome, e grandeza e glória. Porque Esaú rejeitou a bênção da primogenitura, que era a bênção que Deus havia determinado para Abraão, de ser a própria bênção. Quando Esaú desdenhou aquilo, a bênção, então Deus o odiou. E é exatamente isso que acontece quando a pessoa desdenha o cálice da salvação. Para você ter uma ideia ainda mais vasta, mais abrangente, eu estava conversando com o bispo Adilson, e o bispo disse para mim, senhor bispo, uma vez eu estava lá no Rio Grande do Sul, e o gaúcho tem por um princípio, quando a gente vai na casa do gaúcho, ele oferece o chimarrão. No mesmo cálice, todos têm que beber. Todos têm que beber. Mas eu não quis, eu rejeitei, eu disse, não, eu não queria. Porque ele estava pensando que o chimarrão tinha alguma coisa de álcool. E ele simplesmente não aceitou. Depois que ele saiu da casa daquele senhor, o outro pastor falou para ele, bispo Adilson, o senhor não tem ideia da falta de consideração que o senhor teve para com este senhor. Porque aqui no Sul, quem rejeita o cálice do chimarrão, beber do mesmo cálice do dono da casa, está ofendendo, insultando, desagradando o senhor da casa. O bispo Adilson passou essa informação para mim e é óbvio que eu tampouco sabia disso. Se eu estivesse no lugar dele, eu também teria rejeitado. Mas essa situação, imagine
Se um homem qualquer, um pecador qualquer, se sente insultado dentro da sua própria casa por um convidado, por não ter bebido também do mesmo cálice do chimarrão, imagine o Altíssimo Deus. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Pense nisso. Isso é uma ofensa violenta. É o maior pecado que existe na face da terra. Você pode matar, roubar, você pode fazer o que você quiser, que é pecado. Mas quando você rejeita o cálice que o Senhor te oferece, o cálice da salvação, você está insultando o Senhor. Você está nada mais, nada menos do que agredindo a Deus com aquela atitude. Agora imagine você, o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, você vai ver que ele foi ultrajado, humilhado, envergonhado. Ele foi sofrido, cuspiram nele, esbofetearam o rosto dele, tiraram a roupa dele toda e chicotearam-no. E depois mandaram ele carregar a cruz. Ele gemeu, ele sofreu, homem de dores. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe, você, por exemplo, tá aí com uma enfermidade, qualquer que seja a sua enfermidade, qualquer que seja o seu sofrimento, o Senhor Jesus sabe o que você passa, porque ele sentiu na própria pele. Ele foi o homem mais sofrido da face da terra. Sabe para quê? Para carregar o seu pecado para a morte, para o túmulo. E depois ele vem, ressuscita e diz, olha, eu paguei os seus pecados. Beba do cálice da salvação que eu conquistei no Calvário para você. Aí você diz, não, Senhor, agora não, deixa para mais tarde. Pensa comigo, minha amiga, meu amigo. Pensa comigo. Raciocine, só um pouquinho. Só um pouquinho. A fé tem que ser acompanhada de raciocínio, de inteligência. Jesus conquistou para nós a salvação. E ele, e somente ele, tem a autoridade para estender esse cálice e dizer para nós, beba desse cálice, o cálice da salvação. É muito glorioso isso. É magnífico, meu Senhor. Como ele é glorioso. Como ele é digno. Como ele é digno de tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós pensamos ser ou ter. Ele é digno de toda a glória, toda a majestade, de toda a grandeza. Só ele é digno de receber os parabéns, mais ninguém. Só ele é digno de louvor. Só ele é digno de toda a glória e majestade. Só ele é Senhor. Só ele é majestade. Só ele é santíssimo. Só ele e mais ninguém. E quando alguém rejeita das suas mãos feridas o cálice da salvação que ele conquistou no Calvário, essa pessoa não tem juízo, com certeza não tem juízo. Essa pessoa não está bem da mente. Essa pessoa não entende a grandeza do que significa o cálice da salvação. E para os que bebem o cálice da salvação, então Deus fala, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quer dizer, quando os seus santos partem desta vida, deste mundo,
aqueles que o honraram com as suas vidas, o honraram aceitando o cálice da salvação, então estes têm o direito de serem recebidos nos céus. E o Senhor dizendo: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai, para a glória que está preparada para aqueles que me amam. Por isso que o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que o amam. O amam quer dizer que o consideram, que o reverenciam, que o colocam em primeiro lugar em suas vidas. Lembra quando Jesus falou: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim? Quem ama seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, sua família, sua vida, mais do que a mim, não é digno de mim? Pois é. Se ele não for o primeiro na sua vida, minha amiga e meu amigo, ele não faz parte da sua vida. E ele não fazendo parte da sua vida é porque você rejeitou ou tem rejeitado o cálice da salvação. Não importa se você é católica, evangélica, não importa a sua religião, não importa a sua maneira de ser, de viver. Se Jesus não é o primeiro na sua vida, você não tomou o cálice da salvação e não entende nada que eu falei. Nada. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e que o Espírito Santo, sobretudo, venha abrir o seu entendimento para compreender este belíssimo salmo, o salmo de número 116. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação que o Senhor me oferece e honrarei o meu Senhor invocando o seu santo nome. Aleluia. Graças a Deus. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.